A parte, vamos para o trabalho, que está na hora. Diego e Marcos, espera um pouquinho que eu vou com Lorena para falar da situação de Cajazeiras. Mais uma vez, bom dia para você, Lorena. Destrinche a informação para a gente, por favor. Mais uma vez, bom dia, Casemiro. É um prazer também fazer parte da sua equipe e para falar de assuntos importantes, né, para a comunidade, para a população, como esse deslizamento que aconteceu na tarde de ontem. A gente está aqui na parte de baixo do loteamento Santo Antônio para entender a dimensão desse problema, né? A gente está aqui bem pertinho, inclusive, da casa de Cledson. Nós dois aqui encontrando uma dificuldade, olha só, para se equilibrar, porque o pé fica deslizando toda hora aqui na lama, Cledson, mas a gente vai conseguir aqui conversar para mostrar a situação. Você não estava aqui no momento em que aconteceu, mas o seu tio, ele presenciou tudo. O que foi que ele relatou para você por volta de 4 da tarde? Estava chovendo, não estava chovendo? Qual foi a situação? Tava chovendo mais cedo. Aí deu uma paradazinha rapidinha e aí começou a descer tudo. Parecia que meu tio falou que parecia que foi um avião que tava caindo. Aí ele saiu correndo aqui, depois voltou desesperado, pensando que tinha alguma vítima, mas graças a Deus não tinha ninguém não. Graças a Deus ninguém se feriu e ele também, que estava aqui bem perto da situação, ainda bem que não teve uma força dessa terra, né, ao ponto de alcançar aqui a sua casa, que está numa parte um pouco mais alta, né? A gente vê que tem um declive aqui, tem uma parte mais baixa e depois sobe novamente, a gente está numa parte um pouco mais alta, mas ainda assim um risco muito grande, né? Um susto muito grande. Logo depois você desceu, você estava me falando como era a cena, né, o cenário que você tinha aqui. Que agora a gente está vendo tipo uma clareira aberta, mas tinha bambuzal, tinham várias árvores que você nunca imaginou que fossem deslizar dessa forma, né? Tinha mais ou menos 5 pés de jaqueira, porque cobriu, tinha pé de caju, pé de manga, e aí cobriu tudo. Eu nunca esperava na verdade parecia uma avalanche, parecia que era uma avalanche. Eu nunca esperava de acontecer isso, eu moro aqui há 13 anos e nunca imaginava de ter acontecido isso que aconteceu. Pois é, Casé, e assim, a gente tem a informação, né, da Defesa Civil, como você falou mais cedo, que em apenas 3 horas foram registrados 85 milímetros de água. O esperado para todo o mês de novembro era 108 milímetros e em 6 horas o acumulado de chuvas atingiu 120 milímetros. Só que para além dessa água da chuva, você e outros moradores aqui da localidade já estavam observando um vazamento de água aqui na região, que você acha que pode ter atrapalhado, piorado um pouco essa situação, né? Tava tendo vazamento de água. Teve um relato ontem, o rapaz me falou que foi um dia atrás, o tubo da embasa quebrado e a água foi acumulando no pé do bambu. Aí foi acumulando, encharcou e provavelmente juntou com a água da chuva e desceu. Ou seja, pelo que ele está falando, Casé, ele tinha me relatado, eu perguntei quanto tempo mais ou menos tinha esse vazamento e ele disse assim, tinha pelo menos 24 horas aí, um dia do solo sendo encharcado por causa do vazamento. Aí vem essa quantidade de chuva que a gente está falando, né? Cajazeiras foi uma das regiões que choveu bastante ontem e aí acabou tendo essa dimensão desse problema. A gente tem imagens, inclusive, dos 2 ângulos, né? A gente tem a parte de cima e imagens que foram enviadas através do WhatsApp, né, do Bom Dia Bahia, da TV Aratu, e as imagens aqui de Raimundo Carvalho. Eu vou pedir para a Rai abaixar um pouco a câmera para mostrar aqui a dimensão aqui desse local onde a gente está. A gente tem que até tomar cuidado aqui, porque realmente o solo ainda está encharcado, a gente tem que tomar muito cuidado, as partes que a gente pode deslizar aqui e corre até o risco de cair, então com muito cuidado que a gente mostra. E aqui a gente tem a dimensão, né, da quantidade de terra que tem aqui na parte de baixo e também das árvores que acabaram caindo. Eu vou pedir para Raimundo tomar bastante cuidado aí do local onde a gente está. Cledson até falou, se você quiser descer, a gente até consegue, só que ali a terra tá fofa, né? A gente corre o risco até de atolar. Corre risco de atolar e o pé de bambu veio parar cá embaixo, aqui dá mais ou menos o que dá uns 100 metros, né? Tem ideia como descer. Eu tinha um pé de coqueiro aqui, derrubou o pé de coqueiro. Foram muitas árvores que foram derrubadas com a força dessa água, desse deslizamento, né? Muita. Eu nunca imaginava que ter acontecido isso aqui, não.
E a Codesal, ela esteve aqui na sua casa? Qual é a sua situação aqui? Porque, assim, a gente está vendo nessa parte aberta, mas existe mais um trecho aqui que pode correr o risco também de desabar. A gente está vendo, pelo menos nessa parte de baixo aqui, que o solo está encharcado, na parte de cima deve estar do mesmo jeito. O que foi que a Defesa Civil falou para você e para os seus vizinhos? A Codesal veio aqui ontem, mais ou menos 6 e pouca da noite, e mandou a gente lá procurar eles hoje. Reuniu o pessoal aqui, e onde está tendo risco, e mandou ir lá hoje. Disse que corria risco daquele o pé de bambu que tem ali, o outro que ficou, cair, porque ontem estava estralando. Aí ele disse que corria risco de cair, que não era para a gente ficar aqui, não, que era para hoje procurar eles lá. Entendi. Para pedir esse suporte hoje, porque inclusive, Cazé, existe previsão de chuva para essa terça-feira, possibilidade, né, segundo a Codesal, de chuvas fracas a qualquer hora do dia, o que aumenta as chances aí de novos deslizamentos e alagamentos, né? Lembrando que esse deslizamento de terra, ele pode ter sido agravado aí pelo rompimento da tubulação, né, na rua principal, que a gente citou, próximo a um supermercado, que acabou aí acarretando no vazamento de água, encharcamento do solo. Então, a situação pode ter ficado pior por causa disso. A gente, é claro, veio até aqui a parte de baixo, o Cledson, né, agradecer ele que recebeu a nossa equipe, conversou com a gente, está mostrando, acho que a nossa, Casemiro, foi a primeira equipe a vir aqui nessa parte de baixo, né, mostrar essa dimensão desse deslizamento que aconteceu aqui no loteamento Santo Antônio, em Cajazeiras 11. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Lorena. Como você falou, se voltar a chover, e deve voltar, a situação vai piorar aí na região de Cajazeiras. A imagem do nosso repórter cinematográfico Raimundo Carvalho é impressionante. Olha para isso, o tamanho do despenhadeiro que pode acabar deslizando de vez, inclusive descendo poste, descendo tudo aí que encontrar pela frente. Daqui a pouco você volta com novas informações. Lorena, muito obrigado. Deixa eu voltar agora com Lorena Dias, direto de Cajazeiras, onde houve deslizamento de terra por causa da chuva. Ela estava embaixo. Ela é danada, ela é retada, ela estava embaixo com o Raimundo Carvalho, agora está lá em cima, mostrou lá de baixo o paredão que pode desabar, está em cima do paredão, mas não corre risco não, pelo amor de Deus, não é isso, Lorena? Olha, Casemiro, a gente está tentando ficar numa parte aqui protegida, né? O pessoal até colocou essa espécie de contenção, né, de limite aqui para que o pessoal consiga respeitar e não corra tanto risco. E também a via, ela está interditada para que veículos pesados não passem por aqui. Mas eu queria que Raimundo Carvalho mostrasse, só para a gente ter dimensão de onde a gente está e de onde a gente estava. A gente estava lá naquela parte de baixo, né, Raimundo mostrando. Era ali que a gente estava conversando com o Cledson, né, ele relatando que o tio dele presenciou tudo no momento que aconteceu o deslizamento, por volta de 4 horas da tarde. E agora a gente está aqui na parte de cima. Seu Marivaldo estava passando, parou para observar essa cena, ficou impressionado, né? Como era esse local antes, seu Marivaldo? Aí o bambuzal e os pessoal jogavam muito entulho aí. Tinha o bambuzal e tinha muito entulho. A gente está vendo ali, ó, como era que ficava, né? Mas era muito mais lixo do que isso. Era muito mais lixo. Muito mais lixo do que isso aí. Ou seja, o senhor acha que isso pode ter prejudicado? Era, com certeza. Pois é, a gente está acompanhando, Raimundo Carvalho está mostrando, inclusive, Cazé, uma placa, né, de vende-se. Esse é um terreno que estava à venda, né, está à venda ainda, antes desse deslizamento, e ainda tem esse trecho aí onde está a placa que permanece aí no local e corre o risco também de deslizamento. Do outro lado, a gente observa os prédios, né, que a gente está vendo também aqui, que por pouco não foram danificados, né, não foram afetados, mas a gente consegue ver também a proximidade desse risco. É importante ressaltar que ninguém ficou ferido durante esse deslizamento, né. Agradecer também a moradora daquele prédio, que ela deu apoio à nossa equipe de reportagem ontem à noite, assim como o Cledson deu agora de manhã, e eu estou conversando com o pessoal aqui em cima, porque seu Ivo também estava preocupado, porque já tinha aquele vazamento de água, seu Ivo, que vocês acham que pode ter prejudicado essa situação, e eu achava que era só 24 horas, o senhor me disse que já tinha mais de 4 dias. Foi, mais de 4 dias essa água jorrando aí. Dá embaixo, aquele tubo grosso. Sim. E aí o senhor acha que juntando com a água da chuva piorou? Piorou.
mais ainda, É, com certeza. Talvez se esse concerto tivesse sido realizado antes, a gente não estava presenciando uma cena dessa? Não ia ter não, não ia ter essa cena não. Porque aqui toda vez que choveu forte aqui, nunca aconteceu um acidente aqui. Disso aí, nunca aconteceu. O senhor estava me contando que o senhor mora lá na parte de baixo, mas não nessa parte afetada, né? Há quantos anos já que o senhor mora? Eu nasci e me criei aqui, ó. Nascido e criado tem quantos anos? Eu tô fazendo 67. 67 já e nunca tinha presenciado uma cena dessa por aqui. Nunca aqui. Ou seja, medo, você hein? acha que não foi só a questão da água da chuva? Foi não. Eu ocupo mais a base. Que ficou uns 4 dias aí, jorrando direto aí, ó. Que fosse um tubo, desse tubo fino, tudo bem, mas é o tubo grosso, né? não tem como. Então aí, ó, você vê, Casemiro, a gente conversar com os moradores é importante, porque a gente sabe como é que era a situação antes, né? A gente chega aqui agora, presencia a cena, né, do deslizamento, e aí seu Ivo tá trazendo aqui esse vazamento, que já tinha aí mais de 4 dias, segundo ele, e seu Marivaldo trazendo aqui a outra situação, que era o fato de que esse terreno era usado também para o entulho, que acabava pesando um pouco mais aqui, né? Era, com certeza. Pois é, a situação aqui, a gente mostrando tudo e lembrando que essa via, ela permanece interditada, né? Os ônibus, eles foram desviados, não estão circulando aqui na localidade. Os veículos que operam as linhas Terminal Águas Claras, Cajazeiras 11, Cajazeiras 11 Centro de Convenções e Terminal Águas Claras Boca da Mata, eles vão até a entrada do loteamento, seguindo daqui o seu itinerário. Equipes da CEMOB e os prepostos da Integra estão acompanhando essa situação. A gente não presenciou eles aqui nesse momento, mas eles estão acompanhando para saber quando essa operação vai ser normalizada, né? Quando essa via for liberada. Mas o que a gente observa por enquanto é, de fato, a via bloqueada aqui nessa região, né? E tentando impedir que os moradores passassem por aqui, ou carros pesados também, para não correr nenhum risco. Essa proteção também foi colocada aqui nessa parte de cima, né? Pedindo para Raimundo Carvalho mostrar. A gente está tomando todo o cuidado, mas ainda assim acaba não impedindo, pedir para a Rai mostrar, olha só, os moradores de acompanharem essa situação que chama bastante atenção, né? Muita gente para observar, para gravar um vídeo. Lá de baixo a gente tinha uma dimensão do problema, daqui de cima a gente consegue perceber também essa parte do solo encharcado, né? Ainda, olha só, essa tubulação tem uma água vazando ainda, né? Não é na quantidade que o pessoal estava relatando aqui desse vazamento há 4 dias, mas ainda assim a gente está vendo água ainda vazando e deixando o solo, encharcando o solo, ainda que a gente sabe que é um risco. Lembrando que a previsão da Codesal, né, é de chuvas fracas a qualquer hora do dia, o que aumenta aí as chances de novos deslizamentos e alagamentos. E a gente, claro, segue acompanhando toda a situação. Cazé. Obrigado, Lorena. Como você falou, se chover, a situação, claro, vai piorar. Área isolada, até porque veículo pesado pode o quê? Pressionar o solo e forçar um deslizamento. A imagem de Raimundo Carvalho mostrando a situação. Eu queria que ele mostrasse o prédio aí. Esse prédio está complicada a situação de quem mora por aí. Quem mora aí deve estar com medo. Eu me lembrei, o Wilton me cantou no vídeo aqui, aquele prédio dos Barris. Lembra daquele prédio dos Barris? Que foi interditado? A equipe tem até que voltar lá para ver, né, Diego, como é que está a situação lá daquele prédio dos Barris. Olha aí, quem mora nesse prédio deve estar com medo e não é para menos, não é isso, Raimundo Carvalho? Olha a imagem dele. Como disse Lorena, a situação é preocupante, moradores desabafaram com ela com muito medo e muita preocupação. Qualquer coisa a gente volta a se falar, viu, Lorena? Esteja à vontade, tem uma garota já aí no prédio sendo filmada aqui, mostrando o medo dos moradores aí e muitas vezes até a inocência dos moradores. Deixa eu